Agora que a gente já falou das várias propostas de mudanças para o artigo 93 da Lei 8.213, eu quero conversar um pouco com você sobre as críticas que o projeto está recebendo. Vamos começar pelo artigo 93A, ou seja, nós já vimos que o artigo 93A ele propõe, entre outras coisas, que quando a empresa tiver uma determinada quantidade de cargos que cuja atividade é perigosa, por exemplo, essas atividades esses cargos não contariam para a cota. Ou seja, suponha que uma empresa tem 201 empregados, porém 20 são cargos tidos como perigosos ou de operações perigosas. Nesse caso, a base de cálculo será 180. Será 181, para ser mais exato. E, consequentemente, a empresa que estaria obrigada a contratar 3% passará a obrigação de contratar apenas 2%. Isso já se faz. O Ministério Público do Trabalho tem entendido que nas atividades perigosas ou naquelas que exijam esforços incompatíveis com a pessoa com deficiência, esses cargos podem ser deduzidos do total de vagas sobre o qual serão calculadas as cotas. Observe ainda que existe uma outra crítica ao projeto, e essa me parece fazer muito sentido, que é a ideia de se excluir da base de cálculo aqueles cargos cuja jornada de trabalho não excedem ou não são superiores, portanto, a 26 horas semanais. Observe o seguinte: imagine uma escola. Imagine uma escola e a escola tem vários professores de primeiro a nono ano. Se você pegar uma escola de tamanho pequeno, uma escola que tem uma turma de primeiro ano, uma turma de segundo e assim sucessivamente, o que você vai observar? Que os professores normalmente não completam uma jornada de 26 horas. Ou pelo menos os professores de sexto a nono ano. Por quê? Porque tendo uma turma por série, uma turma a cada ano, você não completará. E, consequentemente, a escola não terá um quantitativo de vagas a oferecer para pessoas com deficiência, porque praticamente todos os professores trabalharão sem exceder as 26 horas. Consequentemente, ao contrário do que o governo acaba por fazer uma proposta que vai reduzir a quantidade de vagas a serem ofertadas às pessoas com deficiência. Então, essa crítica é uma crítica que tem vindo muito forte e que certamente será levada ao Congresso Nacional para as devidas considerações. Agora, observe que a questão da empresa terceirizada, ou seja, vamos lembrar que a empresa que terceiriza a mão de obra não conta esses empregados colocados à disposição de uma outra empresa para o seu respectivo quadro. Então, suponha, por exemplo, que a empresa XSA tem 250 empregados, porém, ela terceiriza 150 empregados. Esses 150 empregados, portanto, não farão parte da base de cálculo dela. Não farão parte da base de cálculo dela para extrair o percentual de pessoas com deficiência. Nesse caso, então, imagina o seguinte:
a empresa que terceirizou a mão de obra terá um número muito menor de vagas, de empregados e, consequentemente, a questão toda estará em saber como é que a empresa que terceiriza a mão de obra contará os seus empregados. E por quê? Porque os empregados colocados à disposição de uma outra empresa contarão para a cota da empresa tomadora do serviço e não para a cota da empresa que oferece os trabalhadores à empresa tomadora. Vamos explicar um pouco a questão do contrato de aprendizagem, ou seja, da proposta de criação pelo governo de um parágrafo 3º ao artigo 93 da Lei 8.213. O que o governo quer? O governo quer que o aprendiz passe a ser computado na cota de empregados com deficiência das empresas obrigadas a fazê-lo, ou seja, obrigadas a contratar empregados com deficiência. Observa que essa proposta ela tem recebido algumas críticas e a primeira delas está no fato de que haveria um aumento de fato do quantitativo de deficientes empregados. Porém, as pessoas com deficiência ficariam ou poderiam ficar aprendiz por toda a vida. Primeiro, porque não há limite de idade. Segundo, porque os encargos com o aprendiz são menores. Consequentemente, o FGTS do aprendiz, por exemplo, ele é de 2% ao mês e não de 8%. Isso seria, portanto, na visão dos críticos, uma forma de baratear a contratação, ou seja, de tornar a contratação da pessoa com deficiência mais barata, ou seja, de cumprimento da cota de forma menos onerosa ao empregador. Observe ainda que nessa condição de aprendiz, a pessoa com deficiência, ela poderia permanecer ao longo de 30 anos de atividade profissional. E, consequentemente, o que alegam os críticos? Que isso tiraria vagas de outras pessoas com deficiência qualificadas e que poderiam receber um salário maior. Então, por exemplo, se a empresa pode contratar 10 aprendizes, ela os contratará, contratará esses aprendizes com deficiência, cumprirá a cota e não pagará salários maiores a deficientes qualificados. Veja que essa proposta ela divide opiniões, porque parte das pessoas, parte dos críticos principalmente, e sobretudo defensores da proposta do governo, alegam que essa seria uma forma de aumentar a quantidade de pessoas com deficiência empregadas e de permitir uma maior qualificação, inclusive pela empresa. Por quê? Porque a empresa, podendo contratar e podendo, sobretudo, contratar para qualificar, ela estaria 1. Dando emprego, 2. Qualificando e aumentando, portanto, a quantidade de pessoas com deficiência qualificadas para o mercado, que, segundo o próprio mercado, isso não é uma verdade absoluta, mas boa parte do mercado alega isso, sustenta isso. A boa parte das pessoas com deficiência, a grande maioria das pessoas com deficiência, segundo os analistas de mercado, ou parte deles, não estaria qualificada para exercer funções mais específicas no mercado de trabalho, funções que exijam maiores conhecimentos técnicos. O empregado deficiente e com deficiência grave passaria a contar em dobro para a cota da empresa. As críticas a essas propostas eu te conto no próximo vídeo. Te espero. Tchau!